Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar qual é a quantidade de impugnações correto. Ou melhor, existe um número correto de impugnações dentro do processo pericial? Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, você que está entrando aqui pela primeira vez no canal, vou te convidar a se inscrever no canal, a compartilhar esse conteúdo. Dessa forma você ajuda a estarmos criando mais e mais conteúdo aqui no canal. Então vamos lá, estou com a engenheira Tatiana Coraci. Olá pessoal, sejam bem-vindos. E vamos falar se existe um número, né, de impugnações e como que é a cobrança dessas impugnações. Só para deixar claro, a impugnação é uma peça que você elabora para o seu cliente, normalmente para o advogado, quem te contratou, ou da reclamada ou do reclamante, dependendo de quem é o seu cliente, aonde você vai apontar erros do laudo pericial porque ele foi desfavorável para o seu cliente. Claro que você tem que encontrar, né? Você tem que fazer uma análise da legislação para ver aquilo que o perito judicial apresentou. Normalmente, você vai encontrar, sim, buracos na legislação, porque existem muitas situações que é interpretativa, muitas situações que precisam de estudos aprofundados e que nem sempre nesse laudo pericial acontece. E aí que está a brecha para você impugnar o laudo do perito judicial. Porém, esse tipo de impugnação, ele pode ser assim, por conta de toda a conclusão, ou pode ser, inclusive, parcialmente, por pontos discordantes que você encontrou ali dentro desse laudo pericial que foi apresentado pelo perito. Mas o ponto principal, e é isso que nós queremos discutir aqui, é se existe uma quantidade, porque é muito comum os advogados fazerem uma primeira impugnação, aí o perito judicial apresenta os esclarecimentos periciais, aí novamente o advogado pede uma segunda impugnação, né, para que a defesa, ou seja, você como assistente elabore mais uma impugnação, apresente novamente e muitas vezes, dependendo do advogado ou do cliente, ele vai te pedir 3, 4 vezes até um número maior em algumas situações específicas. Isso também depende muito do juiz que está no processo, porque tem juízes que determina apenas uma impugnação, ele não deixa correr mais do que isso. E tem juiz que aceita quantas impugnações você apresentar como defesa. E aí que entra o aspecto técnico aí dessa situação, porque nem sempre você vai conseguir 2, 3 impugnações. Às vezes você chegou no final daquele assunto. E aí você tem que entrar em um acordo com o advogado, ou até mesmo detalhar para o advogado, onde você vai apresentar os pontos que você encontrou, onde pode ser apresentado uma determinada impugnação. E, de repente, chegou no final ali, não dá mais continuidade, certo, Tatiana? Certo. Como o Rogério falou, na verdade, ele fez um resumo aí de toda a situação, né? A impugnação, não existe um número, né? Muitas pessoas têm dúvida ou então falam do trabalho, né? Eu sei que existem assistentes que limitam, né, a quantidade de impugnações aí para o processo, então ele define ali que ele vai fazer uma impugnação, ou no máximo 2 impugnações, mas aqui a gente não limita, tá, a quantidade de impugnações que nós fazemos aí para os nossos clientes. Até quando tiver dúvida dentro do laudo pericial, a parte pode fazer a impugnação. Então não existe um limite. Aqui no escritório mesmo, teve casos assim de fazer 6 impugnações. A grande parte dos casos vai de 2 a 3 impugnações aí no máximo, a gente pode tirar isso como um número, tá? Mas quando existe pontos controversos, não existe limite de impugnações, só para falar quem está atuando na área e que tem essa dúvida, né? Fala assim, mas eu posso impugnar de novo. Enquanto o perito estiver esclarecendo e esse esclarecimento veio ainda com dúvida, o assistente pode continuar impugnando. Até mesmo porque a impugnação, ela não é só feita da parte técnica, tá? Então, o assistente técnico, ela vai fazer ali o parecer técnico daquela impugnação em cima do laudo do perito e a defesa, que é o advogado, né, contratado ali pela parte, vai colocar a parte jurídica daquela questão ali dentro do processo para fazer essa impugnação. Uma coisa que é importante é você definir, quando você for contratado junto ao seu cliente, tá, isso na sua proposta, até mesmo no contrato, quantas impugnações fazem parte daquele processo. É muito comum, aliás, é o que é mais comum no mercado, é o assistente, né, a empresa que foi contratada ou o assistente que foi contratado, colocar uma impugnação e se tiver uma segunda, já
já tem um custo adicional. Tem uma terceira, tem um custo adicional. Então isso é muito comum. Ou não, ou você pode colocar inclusive no seu contrato, na sua proposta, que ela não compõe impugnações. Se tiver impugnação, um valor X por impugnação. Também é uma situação, não tem problema nenhum. Vai depender muito como é o acordo com o seu cliente, como está na sua proposta comercial e como está no seu contrato que você assinou com o cliente. Isso que é o importante. Definido isso, é o que vai ser praticado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal e até o próximo. Tchau. Até o próximo vídeo, pessoal.